Bem, pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente conecta a linguagem de programação Java a um banco de dados. Seja ele PostgreSQL, seja ele MySQL, seja ele Oracle ou qualquer outro banco de dados que porventura vocês venham a trabalhar, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou entrar aqui no meu banco de dados que a gente vem trabalhando nas aulas. Abrir aqui o PGAdmin, tá? Nesse exemplo aqui eu vou usar o PostgreSQL, mas o conceito, a ideia é a mesma para os outros bancos. Então vou aqui abrir meu PostgreSQL. Vou me conectar aqui no nosso banco da gravadora, que era o banco que a gente vinha trabalhando nas aulas. Então aqui vou abrir meu Query Tool, executar uma query simples. Ok? Então aqui estou selecionando. Então, pessoal, eu vou criar aqui um projeto no Java, New Java Project. Esse projeto eu vou chamar de conexão banco. Aqui no Eclipse. Criar um novo pacote br.edu.ifce banco de dados. Vou chamar esse pacote aqui de um pacote DAO. DAO é Data Access Object. Então seria meu pacote onde faz a conexão com o banco de dados. E aqui dentro eu vou criar uma classe que eu vou chamar de conexão. Ok? Então, para fazer a conexão com bancos de dados, a gente precisa de usar uma tecnologia chamada JDBC, que JDBC é o Java Database Connection, certo? E desse JDBC a gente precisa obter o driver JDBC para o banco que a gente quer conectar. Então, no caso, como eu quero me conectar no PostgreSQL, eu vou pesquisar o driver de conexão JDBC para o PostgreSQL. É esse driver que vai fazer a interface entre a linguagem de programação e o nosso banco de dados. Ele que vai fazer essa ponte, essa comunicação. Então, vou entrar aqui na página do PostgreSQL para baixar esse driver, PostgreSQL JDBC Driver. Vou vir aqui em Download. Aqui ele fala, ó, a versão atual é a 42. Se você está usando Java 8 ou mais novo, você deverá usar então JDBC 4.2, certo? Então vou baixar aqui meu drive JDBC, ok? Esse meu drive JDBC eu vou ter que colocar dentro desse meu projeto. Ele é uma biblioteca nesse meu projeto. Então vou criar aqui um folder, vou chamá-lo aqui de lib, e eu vou pegar esse meu driver, que aqui ele fez o download, tá aqui, ó, PostgreSQL.já, vou copiá-lo e vou colar aqui dentro da minha lib, tá? Só em colocar ele dentro da minha pasta lib não significa que meu projeto consiga visualizar as funções que tem dentro desse jar. Então vou clicar aqui com o botão direito, vou vir em Build Path e vou adicionar esse cara ao meu Build Path, tá? Vou entrar aqui no meu Build Path, ó. Eu não tenho nenhuma biblioteca externa que eu estou usando no meu projeto. Estou usando apenas a JRE para executar o meu Java, tá? Então aqui eu vou adicionar esse jar, conexão banco, lib, e vou adicionar aqui o PostgreSQL, tá? Então agora eu consigo acessar as funções que eu tenho disponível dentro desse meu jar, dentro dessa minha biblioteca. Vou dar um close, tá? Então agora vamos voltar aqui para a nossa classe conexão. Quando a gente vai fazer a conexão com um banco de dados, seja ele de qual tecnologia for, essencialmente a gente vai precisar de um driver, de uma URL de conexão, usuário e uma senha. Então eu vou criar aqui uma variável, uma constante, que eu vou chamar de driver.
No caso do Drive do PostgreSQL, o nome dele é org.postgresql.driver, tá? Static é um string, né? Essa constante, esqueci de colocar aqui. Então, vou declarar aqui minha URL de conexão, string. Vou declarar também uma variável estática, uma variável de classe, string. Vou definir aqui minha URL de conexão. Minha URL sempre vai ter esse formato, ó, a tecnologia que eu estou utilizando, no caso é o JDBC, /PostgreSQL, eu vou colocar no caso o endereço IP do meu banco de dados. Como ele está na minha máquina local, eu posso colocar localhost ou endereço IP 127.0.0.1. Aqui eu vou colocar localhost, a porta, no caso do PostgreSQL 5432, a porta padrão, a gente não modificou, o banco de dados que eu quero conectar. No caso é o banco de dados gravadora. Então, defini aqui a minha URL de conexão, utilizando JDBC. Agora eu vou definir meu usuário e senha para conectar nesse banco. Então, vou definir aqui um string, que vai ser usuário. No caso aqui do usuário, meu usuário é o Postgres. E minha senha também vai ser Postgres. Tá? Então aqui eu defini o que eu preciso alterar para conectar no meu banco de dados. No caso aqui a gente está utilizando PostgreSQL. Então vou definir uma variável do tipo connection. Essa variável ela pertence ao pacote JavaSQL, que é ele que vai fazer a conexão com o meu banco de dados. Então importei aqui a biblioteca connection e eu vou definir aqui uma variável com o nome de connection, que vai fazer a minha conexão com o banco. No meu construtor aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou definir aqui que eu vou usar o meu driver. Então, através do class forName, eu passo aqui meu driver de conexão, onde eu informo que eu vou usar essa biblioteca para conexão com o meu banco de dados. Aqui ele vai reclamar que pode lançar um exception de class not found, se eu não tiver importado aqui meu PostgreSQL, não tiver colocado meu build path. Então, eu vou colocar esse código encapsulado aqui no meu try-catch. Vou definir que meu connection, minha variável connection, por meio do meu Drive Manager, eu vou pegar aqui uma conexão onde eu vou passar a URL, usuário e senha. Então a URL que eu defini, usuário, que eu também defini como constante, e aqui a minha senha, ok? Caso eu tenho que importar aqui também minha biblioteca. Na verdade não, ele está reclamando que esse cara pode lançar um SQL exception. Então vou deixar essa exception mais genérica, tá? Eu vou definir que não vai ser um class not found exception, vai ser somente uma exception. Então pronto, ele já importou aqui meu Drive Manager. Meu Drive Manager é o que vai gerenciar meus drivers de conexão. Então, dependendo do banco de dados que eu queira me conectar, o que eu vou precisar mudar vai ser a URL, onde eu vou informar aqui o banco de dados que eu quero me conectar e a porta. Geralmente isso aqui vai variar de banco para banco. E o meu drive de conexão, onde eu vou modificar o meu drive e, obviamente, o driver JDBC que eu vou incorporar ao meu projeto. Mas o formato de conexão sempre vai ser esse aqui. Então, caso eu não tenha nenhum problema nesses passos, eu simplesmente vou colocar aqui uma mensagem: conexão realizada com sucesso. Ok?
Caso eu tenha algum problema, eu vou estourar aqui um exception. Então pronto, então se ele conseguir pegar uma conexão com o banco, ele vai imprimir essa mensagem. Caso ele não consiga pegar uma conexão com o banco, nesse objeto connection, nessa variável connection, ele vai dar uma mensagem de erro, ok? Então bem simples a forma como eu faço a conexão com o meu banco de dados. Então vou criar aqui um método main, onde eu vou criar um new conexão, ponto, somente isso, tá? Já no construtor ele vai tentar fazer a conexão com o meu banco de dados. Só um minuto. Então voltando aqui, vamos tentar fazer aqui a conexão, testar a nossa classe. Conexão, no caso, realizada com sucesso, ok? Então a gente de fato conseguiu realizar a conexão com o meu banco. Caso eu tire aqui, remova, vou remover aqui ó, o meu jar, ou então não vou nem remover o jar, vou só tirar do build path aqui, ó, só para a gente ver o erro que poderia ser lançado. Configure build path, eu vou pegar aqui meu JDBC, meu Postgre, meu driver, vou remover, tá? E agora eu vou mandar executar, ó. Então aqui ele lançou um exception. Ele não encontrou org postgresql.driver, class not found exception. Por mais que o meu jar esteja dentro do projeto, mas ele não está, no caso, referenciado pelo meu build path. Então na hora que ele executar, ele não vai saber onde procurar essa biblioteca, tá? Então não adianta só colocar a biblioteca dentro do projeto. Eu tenho que informar aqui no meu build path onde ele vai poder procurar essa biblioteca, tá? Então agora eu adicionei no meu build path, ó. Inclusive ele colocou aqui como uma biblioteca referenciada. Então agora se eu mandar executar novamente, eu vou ver que eu já consigo obter a conexão com o meu banco de dados. Conexão, no caso, realizada com sucesso. Vou mudar aqui o usuário, só para a gente ver também o erro que poderia lançar. Então aqui ele disse, ó, fatal, role Postgres 1 não existe. Então ele já está falando aqui, o role, ele já está dizendo que esse usuário Postgres 1 não existe, né? Então os erros são bem didáticos, né? Mudando aqui a senha, ó. Ele aceitou essa senha? Será que eu não tinha salvo? Então, conexão realizada com sucesso. Vou botar aqui gravadora 123, o nome da minha gravadora, do meu banco, né? Então aqui ele também vai reclamar, ó. Banco de dados gravadora 123 não existe. Então pronto, então a gente fechou aqui a nossa classe conexão, ok? Então vou agora criar uma classe que eu vou chamar aqui de gravadora DAO, onde nesse meu gravadora DAO eu vou fazer as 4 operações de manipulação da minha gravadora, que é a seleção, inserção, atualização e remoção de dados. Aqui no meu gravadora DAO, eu vou primeiro definir que eu tenho que ter uma variável do tipo connection, que eu vou chamar aqui de connection, no meu gravadora. Ele vai reclamar aqui, eu vou importar o pacote connection de java.sql. No meu construtor gravadora DAO, eu vou fazer a minha conexão com o meu banco. Então aqui no caso, eu vou dar um connection, recebe new conexão, tá? Mas aí no caso, o meu conexão aqui ele é o construtor. Eu preciso retornar para essa minha classe a conexão com o meu banco de dados. Então aqui, essa variável connection, para ela eu vou criar aqui meu método
get connection. Então vou vir aqui em getters and setters. Para o meu connection, eu vou criar aqui meu get connection, tá? Para que aqui no meu construtor eu construa a conexão, mas com o meu get connection eu retorne essa variável conexão, retorne a conexão com o meu banco para o meu chamador. Então aqui eu vou dar um get connection, ok? Então aqui no caso eu estou dando um get connection e estou retornando minha variável conexão para esse cara aqui. Então a partir disso eu consigo manipular o meu banco de dados. Então aqui eu vou criar 4 métodos principais. Seria o read gravadora, que ele vai ler as gravadoras. Vai ser o insert gravadora, onde eu vou passar os parâmetros, depois eu coloco para inserir a gravadora. Eu vou ter meu update gravadora, onde eu vou atualizar uma gravadora, e eu vou ter aqui o meu delete gravadora, onde eu vou poder deletar uma gravadora. Então aqui são as 4 operações que a gente costuma chamar de CRUD, né? Create, Read, Update e Delete. Tá? Então aqui no meu ler gravadora, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar um statement. O statement nada mais é do que uma abertura de sessão com o meu banco de dados. Então vou aqui importar o statement do pacote java.sql também, stmt, que aqui no caso eu vou pegar a partir do meu connection, eu vou criar um statement. Então vou criar aqui uma sessão com o meu banco de dados, onde eu vou poder enviar minhas queries, meus comandos SQL. Aqui ele está reclamando que isso aqui pode lançar uma exception, então vou dar um try catch, né? Não vou lançar essa exception. Dentro desse meu statement, agora que eu peguei a minha conexão com minha sessão com o meu banco, eu já posso executar minha query. Então, essa minha query, o resultado dela eu vou colocar no result_set, é um objeto do tipo result_set, que também pertence ao pacote java.sql. Vou chamar essa variável de rs, recebe stmt, que é meu statement, minha sessão, onde eu vou mandar executar aqui dentro uma query, tá? Então aqui eu vou dar um select asterisco from gravadora, ou seja, eu vou estar retornando aqui todas as gravadoras que eu tenho. Essa consulta ele vai executar por meio do meu statement e o resultado ele vai colocar numa variável do tipo result_set, onde eu vou conseguir ler linha a linha todos os registros retornados dessa minha query. Então aqui eu vou dar um while, enquanto esse result_set ele tiver um próximo, ele tiver linhas para serem lidas, registros para serem lidos, então eu vou fazer aqui o que eu desejo. No caso eu vou imprimir na tela, vamos ver aqui as informações que eu tenho de gravadora. Abrindo aqui o meu banco, eu tenho um código gravadora, nome, endereço, telefone, contato e URL. Então vou imprimir aqui meu código gravadora, mais, e aqui eu vou dar um rs.get. Aí aqui eu posso pegar a minha variável aqui como inteiro, onde eu posso informar o índice da coluna ou então o nome da coluna. Então eu poderia informar, por exemplo, no caso de código gravadora, como é a primeira coluna, poderia dar um rs getInt, passando 1 aqui, tá? Inclusive eu vou logo testar isso. Criar aqui uma classe de teste, o main, para a gente ver aqui as nuances. Então vou dar um new gravadora, DAO, vou chamar aqui de DAO, recebe new gravadora DAO, ok?
E aqui eu vou dar um DAO.read gravadora. Então vou mandar executar isso aqui. Então aqui, ó, ele leu a gravadora de código 1, 2, 3, 4, 5, 6. São as 6 gravadoras que eu tenho aqui. Inclusive eu vou apagar essa última que eu estava fazendo para teste. Vou dar um delete com gravadora, where código gravadora igual a 6. Ok, então vou mandar executar essa query. E agora eu vou dar um F5, tá aqui as minhas 5 gravadoras. Beleza. Então aqui o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou ler aqui as outras informações. Essa informação aqui eu retornei como inteiro, pegando o nome da coluna 1. Mas eu poderia vir aqui e passar o nome da coluna. Então eu quero pegar a coluna código gravadora. As duas formas dariam certo, tá? Então agora eu vou dar um print aqui nesse cara e eu vou exibir as outras informações. Então depois do código da gravadora, se eu não me engano eu tenho um nome, gravadora, endereço, então aqui eu vou passar a informação nome gravadora. São 6 atributos, então vou copiar aqui. Eu tenho um endereço. Eu tenho também o telefone, não é isso? Endereço, telefone, contato, e por fim eu tenho aqui a URL. Esse aqui eu vou dar um print ln para ele pular para a linha de baixo. Todos os outros eu estou dando print para que ele imprima na mesma linha. Então aqui vai ser o meu contato. Aqui vai ser minha URL. Aqui eu vou ter meu telefone e o endereço. Então eu vou mandar imprimir aqui. Java Application. Aí ele reclamou aqui, ó. Valor ruim para o tipo int, emi. O que acontece? Eu estou pegando aqui o nome da gravadora, eu estou obtendo esse resultado como o tipo inteiro. Mas se a gente olhar aqui no meu banco, na minha tabela, eu vou ver que o nome da gravadora ele é um caractere varying, ou seja, ele é do tipo string. O único atributo que eu tenho do tipo inteiro aqui é o código da gravadora. Tá? Então por isso que ele reclamou aqui justamente no emi, que foi o primeiro atributo que ele foi ler. Então aqui eu tenho que retornar esse cara, nome gravadora, como string. Aqui o endereço como string, telefone eu vou retornar como string, contato como string e URL também vou retornar como string. Então vou mandar executar agora a minha query. Então aqui código gravadora 1, nome gravadora emi, endereço, telefone, contato e URL. Então aparentemente ele imprimiu tudo como a gente pediu, né? Eu vou colocar só umas tabulações aqui a partir da segunda linha para não ficar tudo pregado como ficou aqui. Só para organizar aqui minha informação, ok? Então vou dar um Ctrl+T para dar uma tabulação, vou mandar imprimir. Então aqui ficou melhor, código gravadora 1, nome gravadora emi, o endereço, telefone, contato e URL. Então pronto, aqui está feito o nosso método para ler da tabela gravadora. Bem simples, né? Através do meu objeto connection, que eu peguei da minha classe conexão, onde eu acessei por meio do meu drive, o Drive Manager, obtive a conexão com o meu banco, retornei o objeto connection, que armazena essa conexão, criei um statement, que vai permitir que eu execute minhas queries no banco, execute meus comandos SQL. Então, por meio desse meu objeto statement, que cria a minha seção no meu banco de dados, eu mando executar uma query, passo a query entre parâmetros, retorno essa query em um result set.
Esse result set, ele nada mais é do que uma tabela contendo todos os registros que eu retornei dessa query. Com o comando rs next, eu vou percorrendo meus registros linha a linha, sempre de forma unidirecional, do início para o final. E aqui, através do meu rs get alguma coisa, get o tipo de dado, eu informo o nome da coluna que eu quero estar obtendo da minha consulta, ok? Então, bem simples aí a forma como a gente consegue tá lendo uma tabela do banco de dados. Então agora eu vou fazer o método de inserir gravadora, tá? Então, quando eu for chamar o inserir gravadora, eu tenho que passar como parâmetros as informações que eu vou estar inserindo. Então aqui eu vou ter que passar o código gravadora, nome gravadora, endereço, telefone, contato e URL. Então vou passar aqui cd gravadora, string nome gravadora, string endereço, string telefone, string contato e string URL. São os parâmetros que eu tenho da minha gravadora, tá? Então, para executar isso aqui, eu vou ter que montar a minha query, tá? Vou definir aqui um string query, que vai receber o comando vai ter aqui meu insert into, vou inserir dentro da tabela gravadora. Aí eu posso especificar aqui as colunas, né? Código gravadora, nome gravadora, endereço, vou dar aqui um mais para concatenar, endereço, vírgula, endereço, depois de endereço eu tenho telefone, contato e URL. E aqui eu vou passar os valores que eu quero estar inserindo. Então, values, vou concatenar aqui mais cd gravadora, mais, eu vou passar aqui vírgula, o outro parâmetro que eu quero estar inserindo. Outro parâmetro que eu quero estar inserindo, no caso, vai ser nome gravadora, como é string, eu vou colocar aqui entre aspas simples, mais nome gravadora, vou concatenar aqui, fecho aspas simples, coloco vírgula. Então, estou passando aqui o nome gravadora entre aspas simples, não é isso? Já que é um string. Mas, aí, as outras informações também vão ter esse formato, já que endereço também é do tipo string. Mais telefone também é do tipo string. Aí aqui telefone do tipo string. Vou colocar aqui o contato também é do tipo string, então aqui eu tenho que abrir uma aspas simples também. Mas vou fazer o seguinte, vou colocar esse cara aqui embaixo. Mais contato. Aí eu vou copiar isso aqui. Depois de contato, eu também vou ter o URL do tipo string. Então aqui em URL eu vou fechar aspas simples e aqui no caso, como eu não tenho nada depois, eu vou fechar esse meu parênteses. Então tá aqui a minha query que eu quero inserir no banco. Eu vou imprimir essa minha query só para ver como é que vai ficar, qual o resultado dela. Vou imprimir essa minha query e agora eu vou mandar executar essa minha query no banco. Então, para isso eu vou precisar de um statement, tá? STMT. Vou pegar aqui meu objeto connection,
e vou criar o meu statement, ou seja, vou criar a sessão com o meu banco. Isso aqui, pessoal, tem outras formas de fazer. Tem o statement, tem o prepared statement, tem as próprias bibliotecas JPA, que é o Java Persistence API, que permite fazer isso aqui de forma diferente. Eu estou ensinando apenas uma das formas de estar resolvendo isso aqui. Então ele vai reclamar que tem que ter um try catch, porque o statement pode ser que ele não consiga pegar uma sessão no meu banco. Então nesse caso ele lança um exception. Então peguei meu statement, com meu statement eu simplesmente mando executar um update, já que aqui no caso eu quero estar modificando o meu banco de dados. Então no caso eu vou mandar executar um update. Executar um update, onde aqui eu vou passar a minha query, ok? Caso ele dê alguma exception, ele vai imprimir aqui o stack trace da minha exception, ok? Então basicamente é isso para o meu insert. Então vou testá-lo aqui, vou dar aqui um siso, só para quebrar a linha. Chamar aqui inserindo dados. E aqui eu vou chamar meu DAO insert gravadora. Então vou passar aqui o código da gravadora, vai ser o 6. Nome da gravadora eu vou chamar de nova. Endereço eu vou chamar rua X, enfim, um endereço qualquer. Telefone, eu vou colocar aqui no telefone, entre aspas dupla, né? Telefone, vou colocar tudo 9. Gravadora, nome gravadora, endereço, né? Contato, vou botar aqui seu Zé. E aqui a URL eu vou colocar que vai ser www.gravadoranova.com.br, ok? Depois que eu inserir esse meu dado, eu vou chamar novamente o meu read gravadora para verificar se realmente foi inserido com sucesso. Então vou chamar aqui, executar o meu código, as Java Application. Aqui na primeira consulta do meu read gravadora, ele tornou as 5 gravadoras que a gente já tinha. Veio aqui para essa parte de inserir dados, chamei o insert gravadora. Depois que eu dei o read gravadora, tá aqui a gravadora de código 6 que eu acabei de inserir, tá? Gravadora nova, endereço rua X, telefone, contato e URL. Então se eu vier no meu banco e executar aqui minha query, eu vou ter aqui uma nova gravadora, gravadora 6, tá? Então, bem simples para estar inserindo dados no meu banco, tá? Aqui o mais chato mesmo é realmente você montar essa query, porque você tem que verificar, tem que sair montando a query passo a passo. E aqui o certo é eu verificar se esses valores são valores coerentes, né? Então, se realmente eu estou passando endereço, né? Então teria que validar aqui, por exemplo, endereço, telefone, contato, URL, nome gravadora, teria que estar validando todos esses atributos. Então vou fazer aqui meu update. O update ele trabalha de forma bem similar ao insert. No caso aqui eu vou dizer que eu vou receber uma query já como parâmetro, tá? Ao invés de receber os atributos, eu já vou receber a query que eu quero estar executando. Então, vou criar logo aqui meu try catch. E o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar meu statement, stmt, recebe, connection.createStatement. Toda query que eu for executar, eu preciso fazer isso. Eu preciso criar essa seção com o meu banco. E o certo é, inclusive, eu encerrar depois que eu executo minha query, encerrar esse statement. Eu posso fazer isso
por meio do statement.close, tá? Aqui ele não está vendo porque essa variável está local, mas se eu declarar essa variável aqui, está local dentro do meu try, né? Se eu declarar essa variável aqui fora, então aqui ele está reclamando que esse cara poderá nunca ter sido inicializado, né? Então, se eu inicializá-lo aqui fora, eu poderia estar encerrando aqui, mas no caso aqui ele vai dizer que esse cara pode estar no SQL exception, tá? Então eu vou deixar dessa forma mesmo que estava. Ele vai dizer aqui que esse cara pode lançar um SQL exception, que é no momento que eu tento fechar a minha conexão. Ok? Então vou deixar sem esse cara por enquanto. Vou fazer aqui simples. O objetivo é só mostrar para vocês como funciona, tá? Então vou criar aqui meu statement e dentro do meu statement eu vou mandar executar update, onde eu vou passar aqui a minha query como parâmetro, ok? Então, quando eu passar a minha query, ele vai e executa aqui essa minha query. Observe que no meu método executeUpdate, se eu colocar aqui para ver a documentação dele, eu vou ver que esse cara, ele tem um retorno, pode ser 1, tá? Que é a quantidade de linhas que a DML alterou, ou 0, caso ele não retorne nada. Então, se ele alterar alguma coisa, ele vai retornar o valor 1, tá? Então, poderia inclusive botar aqui uma variável resultado para confirmar se meu update foi executado com sucesso. Então, se esse meu resultado for igual a 1, eu simplesmente dou um system.out.println, comando executado. Vou botar aqui atualização realizada com sucesso, ok? Caso contrário, eu dou um system.out.println e eu não vou botar erro ao realizar a atualização, porque não necessariamente pode ser um erro, né? Pode ser que ele realmente não tenha nada para atualizar do que eu passei na minha query. Então, vou colocar aqui que não foi possível atualizar gravadora. Se eu passar o ID válido, por exemplo, que não existe no meu banco, né? Então ele vai imprimir essa mensagem que não foi possível atualizar a gravadora. E por fim, vou imprimir aqui meu stack trace, caso eu tenha algum erro, tá? Então vou aqui dar um update na minha gravadora agora. Inserindo dados, vou dizer aqui que eu vou atualizando dados. Então aqui vou dar um DAO, update gravadora. Aqui no caso eu informo a query. Então vou colocar aqui update gravadora, set nome gravadora, recebe, vou botar entre aspas simples. Vou colocar que vai ser nova 2, por exemplo. Query, código gravadora, igual a 6, que é a gravadora que a gente inseriu, tá? Depois de fazer essa atualização, eu vou chamar aqui meu DAO.read gravadora, para imprimir aqui a minha tabela. Então chamei aqui, ó. Aqui ele deu um erro, ó. Quando eu tentei inserir uma nova gravadora com código 6, ó, ele disse que a chave duplicada viola unique constraint. Código gravadora 6 já existe. Como esse cara aqui, o 6, é minha chave primária e eu já tenho
aqui o código gravadora de número 6, então ele não inseriu essa informação, né? Então ele fez o que a gente chama de restrição de integridade. O banco ele valida se eu posso inserir esse dado, se não puder, ele lança uma mensagem de erro. Então no caso aqui ele não inseriu a gravadora 6 novamente. Quando eu mandei ler os dados, ele leu aquela gravadora que já tinha 6, tá? E aqui quando eu mandei atualizar os dados, ele disse que a atualização foi realizada com sucesso. E aqui ele colocou aqui, ó, o nome da gravadora agora se chama Nova 2, tá? Então, de fato, ele conseguiu atualizar essa minha gravadora. Eu vou dizer agora que eu quero atualizar a gravadora de código 10, tá? Então, vou mandar executar esse meu código. Ele vai dar um erro novamente no insert, já que eu não posso inserir um outro registro com código gravadora 6, então ele deu erro. Quando eu mandei atualizar os dados, ó, ele colocou aqui, ó, não foi possível atualizar a gravadora. Por quê? Porque eu não tenho gravadora de código 10, não é isso? Então, por isso que eu não coloquei aqui uma mensagem de erro, né? Eu simplesmente disse que não foi possível. Não significa que teve um erro na conexão com o meu banco, tá? E por fim, quando eu mandei ler gravadora, ele foi lá e leu a minha gravadora. O delete gravadora também é muito simples. Então vou passar aqui como parâmetro um CD gravadora. Eu poderia estar deletando baseado no código gravadora. Então aqui eu iria simplesmente, eu vou copiar esse try catch. Vou copiar esse meu try catch e aqui eu vou colocar no meu execute update, eu vou colocar delete, a minha query vai ser delete from gravadora, query código gravadora igual ao código que eu estou passando como parâmetro, igual ao meu CD gravadora que eu estou passando como parâmetro. Então aqui eu vou botar remoção realizada com sucesso, ou não foi possível remover gravadora. Então aqui eu vou chamar agora vou copiar esse trecho de código, vou chamar aqui meu removendo dados, onde aqui eu simplesmente, eu não vou chamar meu update gravadora, aqui na verdade vai ser o meu dar o ponto delete gravadora, onde eu vou passar aqui o código da gravadora 6, a gravadora que eu quero estar removendo. Mandar executar aqui. Então aqui, ó, removendo dados, remoção realizada com sucesso. Então eu tinha gravadora de código 6, agora quando eu li eu só tenho 5 gravadoras. Se eu vir lá no meu banco, mandar executar aqui, eu vou ver que a gravadora de código 6 que está aqui, ela foi de fato removida, não é isso? Então com isso a gente fechou a implementação do que a gente chama de CRUD, onde a gente fez a operação de inserção, atualização, remoção e a leitura dos dados da minha gravadora, ok? Existem várias outras formas de fazer isso, tá? Existem formas mais elegantes, por sinal, mas aqui eu queria mostrar apenas para vocês como é que a gente poderia estar trabalhando no Java com banco de dados, ok? Então é isso, pessoal, um abraço e até a próxima.